Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais um É Negócio, uma parceria CNN Brasil e Neofeed. E hoje a gente recebe aqui no programa o Daniel Castanho, um dos fundadores e presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no É Negócio. Um prazer enorme estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. E vamos falar muito sobre educação. Mas antes de falar sobre educação e sobre o grupo, a gente vai conhecer um pouco mais da história do Daniel e da Ânima. Ser um ecossistema de ensino de qualidade. Esta é a missão da Ânima Educação, um dos maiores grupos de ensino privado do Brasil. O início foi há 21 anos com a aquisição de uma tradicional instituição de ensino mineira. Hoje, são 18 instituições de ensino superior e mais de 700 centros de educação em todo o país. Do grupo, também fazem parte a Escola de Culinária Le Cordon Bleu e a Learn Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, fundado pela HSM e a Singularity Brasil. A Inspiral Educação é a vertical de medicina da Ânima Educação. São quase 400 mil alunos em todo o ecossistema. Um dos fundadores e presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação é o empresário Daniel Castanho. Um apaixonado pelo que faz e que não se cansa de repetir, abre aspas, mais do que prioridade, a educação tem que ser uma premissa, fecha aspas. Daniel, a Ânima, como a gente viu aqui, começou pequena e hoje é um grande grupo, tem várias marcas, principalmente no ensino superior. E recentemente trocou de CEO, anunciou uma CEO saindo um dos fundadores, que é seu sócio, para essa nova CEO. Por que essa troca de comando no grupo? Bom, esse é um processo que a gente já estava pensando já fazia uns 2 anos. Né? Eu acho que é muito saudável você ter outros ares e tudo mais. Quer dizer, eu fiquei 15 anos CEO, depois o Marcelo quase 6 anos CEO. E a Paula Raca, depois de toda a história dela, na ArcelorMittal, uma esportista, uma argentina, falou que ela combina o lado argentino com o lado mineiro e tudo mais, e tem muito a ver com o DNA da Ânima. Né? Então ela esteve no conselho, seja da UNA ou da própria Ânima, durante 2 anos, então ela já entra jogando. Né? Esse é o momento que a gente está agora. Agora, a Ânima vem passando por um processo de reestruturação nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos aí, de enxugamento, de adaptar melhor o portfólio para o ensino como ele é hoje. Enfim, me conta um pouco sobre esse processo de reestruturação. Então, assim, em 2021 a gente comprou a Laureate. A Laureate era maior do que a gente, né? Maior do que a Ânima naquela época. Então, apesar de ter sido uma compra, eu posso dizer que a mentalidade nossa tinha que ser de fusão, de integração, para você pegar as melhores práticas da Ânima e as melhores práticas da Laureate. Então, dali surge uma empresa nova, um grande desafio de você manter aquela cultura, né? A cultura, efetivamente, da Ânima, que foi aqui comprou a Laureate. E aí a gente passou por, ainda somado a esse desafio já da integração, você tem muitas mudanças acontecendo, porque teve pandemia, então pós-pandemia, o uso de inteligência artificial, o uso de tecnologia. Eu falo, não é nem o ensino presencial à distância, mas é como a tecnologia vai transformar as relações dos professores e alunos. Quer dizer, então, quem sabe seja um ensino de perto com uso de tecnologia. A hora que você olha todo esse cenário, a gente teve uma pauta de integração de sistemas, né, integração de processos, como você preservar a cultura das 2 empresas. Então, enfim, essa foi a pauta que a gente teve até agora, que foi a pauta liderada pelo Marcelo, né, uma pauta de uma eficiência maior, digamos assim. E agora, com a chegada da Paula, a gente retoma aquela pauta de crescimento, a pauta de entender de novo, né, de você voltar a crescer. Então, às vezes, você precisa agachar para dar um salto. Posso dizer que a gente esteve agachando até agora, para agora dar, quem sabe, mais um outro grande salto, que a nossa história, ela já aconteceu isso outras vezes. Né? Então, você precisa ficar mais forte para você poder caminhar mais rápido. Laureate era muito grande, né? É muito grande, né? A Embi Morumbi, quais outras marcas? A Laureate tinha Embi Morumbi, tinha a Unifax em Salvador, a Potiguar, o IBMR, a Uniriter, né? A Fadergs. Então ela tinha diversas marcas. A integração disso é um desafio, né? Você imagina, né? Tinham 19 sistemas, era uma coisa muito, muito complexa. E eu falo que acho que, quem sabe, um grande desafio era um pouco dessa integração cultural
porque a Anima foi, né, os fundadores estão lá e tudo mais. Então a Anima é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, desde que não seja proibido. E na Laureate você não podia fazer nada desde que não fosse permitido. Eu acho que essa foi nosso grande desafio cultural, né, de integração cultural. Então, e depois, quer dizer, integração de sistemas e tal. Então, você precisa hoje, a gente tem um data lake, né, quer dizer, para você poder fazer análise de dados, né? Você precisa ter um data lake. Para você poder descentralizar e dar mais autonomia para as pontas, você precisa primeiro centralizar para que você tenha acesso e tenha todas as informações para depois você empoderar e dar autonomia. Porque se você dá autonomia antes de ter todas as informações integradas, cada um acaba fazendo uma coisa completamente diferente da outra. A integração cultural, né? A estratégia de marcas, respeitando as marcas locais, mas que você tenha algo assim, as premissas, né? Elas de uma maneira integrada para a instituição como um todo. Então, a gente passou nesse período de integração, como eu disse, é quase que como agachar para poder dar um salto. E a gente está exatamente nesse momento de uma mudança, vou chamar assim, de mudança do centro gravitacional, né, da holding para as pontas, dando mais autonomia, empoderando. Até porque eu acredito que a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Então, se você quiser formar um aluno empreendedor, um aluno negociador, um aluno que tem empatia, um aluno que tenha autonomia, né, para que ele possa definir o percurso formativo dele, porque eu falo isso, você tem que desenvolver o autoconhecimento para desenvolver a autoestima, para que você não tenha medo de arriscar, de ousar, ou seja, ele ser protagonista da própria história. Você tem que ter pessoas que trabalham assim, você precisa ter professores com essa visão. Então, você tem que descentralizar e dar autonomia, empoderar, para que a gente possa fazer isso também com nossos alunos. E isso não vinha acontecendo na Laureate? E era uma cultura diferente da Laureate, né? A Laureate, as instituições, elas não necessariamente elas eram integradas, eu falo que era mais um colar de pérolas. Instituições muito incríveis, mas não necessariamente elas conversavam entre elas. Então, a Laureate é como se fosse um conjunto de instituições de ensino. E o que a gente criou é um ecossistema de aprendizado. Então, um conjunto de instituições de ensino, você pode comparar, às vezes, com um sistema de ensino. O sistema é algo mais fechado e o ensino é o que você ensina, não necessariamente o que o aluno aprende. O que a gente fez, a evolução, é você sair desse conjunto de escolas, passando por um sistema de ensino para você ter um ecossistema de aprendizagem. O ecossistema é algo mais fluido, mais dinâmico e o foco não é no ensino. Não interessa o que o professor ensinou, o que importa é que o aluno aprendeu. Legal. E aí você muda muito isso. A sua mentalidade, o mindset, é um mindset de inovação. Então a gente não tem um departamento de inovação, uma área de inovação ou alguém de inovação. A gente tem um mindset de inovação. Todo mundo tem que pensar com essa pegada. Isso. E aí o que você precisa fazer? Então, por exemplo, cargo não entra em reunião. Né? Então, por quê? Porque se todo mundo pensa igual, você não precisa de todo mundo. Então você fomenta a diversidade. Você fomenta o conflito de ideias. Né? Você fomenta, só através do conflito de ideias que a gente impede o confronto de pessoas. Então você quebra a hierarquia. As pessoas você tem que desenvolver a capacidade de ouvir o diferente. Então não é você tolerar a diversidade. É você incentivar a diversidade. É você incentivar o erro. Você fala, como assim incentivar o erro? Né? Eu falo que não é tolerar o erro, você tem que incentivar o erro honesto. Porque eu sempre pergunto, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, você só está fazendo aquele básico. Então você tem que incentivar o erro. Você errou, não tem nenhum problema. Mas aprendeu, tem que aprender. Isso, existe o fracasso bem-sucedido, é aquele que você aprende com ele. Então, essa... Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É essa empresa que a gente tem que criar, onde as pessoas não têm medo do erro, né? Não tem problema de você fazer alguma coisa diferente, você tem que ousar, você pode falar o que você quiser. Como eu disse, o cargo não entra em reunião. Quem é que decide, é quem mais entende sobre aquele assunto, não necessariamente o cargo maior. Tem uma diferença entre você usar o argumento da autoridade ou a autoridade do argumento. Né? Então, você não pode pautar a empresa em relação à autoridade, tem que ser a autoridade do argumento. O principal argumento é o que vence, é o que predomina. Falando sobre isso, sobre erro, processos, enfim... o mercado cobra muito a Anima em relação à dívida, a alavancagem dela. Uhum. Nesse processo de compra de empresas, você acha que vocês exageraram na dose de M&As?
estão reduzindo agora, enxugando? Como é que está esse processo? Porque a alavancagem caiu, né? A alavancagem caiu, a alavancagem está super, né, tá tudo eu quero que ela caia mais, mas ela já está, né, regularizada, digamos assim, e a gente está num processo de desalavancagem. Agora, veja, quem sabe teria feito uma estrutura de capital um pouco diferente se a gente imaginasse que os juros ia sair de 2 para mais que 10, 2 dígitos, né? Então a gente não imaginava isso. Então, o que a gente fez foi feito um follow-on, a gente alavancou um pouco e falou, bom, então agora a gente tem uma capacidade de geração de caixa e desalavancagem tranquila, tá? Né? A gente subiu ali um pouco o nosso nível de alavancagem, mas a gente já teve outros momentos que a gente passou por isso. Então, eu não acho que foi... Hoje é 2,98 vezes, isso, né? E esse trimestre pode ser que diminua um pouco, enfim. Então... o que eu quero dizer é um nível de alavancagem alta pela taxa de juros que a gente tem hoje, entendeu? Senão ele estaria um pouco mais tranquilo. Mas vocês estão vendendo ativos? Existe a pauta da desalavancagem orgânica, que é o que está acontecendo, e também, obviamente, está na pauta a desalavancagem inorgânica, né? Existem algumas possibilidades, inclusive coisas com a Espiralho, coisas com ativos que a gente tem, mas enfim, então está na pauta. Né? Tem alguns desenhos que a gente tem feito lá na pauta de desalavancagem, é isso. Mas sem abrir mão exatamente do que é o nosso core, que é a experiência do aluno, que é agregar valor, que é fazer diferença. Quer dizer, então, você tem que... Eu falo que é fácil você somente ter um resultado muito alto se você tem um lugar que você maltrata as pessoas, paga pouco, se o cliente mais ou menos, tal. É fácil você ter um cliente encantado, mas a conta não fechar. O difícil é você fortalecer a sua marca, você ter o seu cliente ali, o seu aluno fazendo a diferença, fazendo uma coisa completamente diferente para ele. No caso da universidade, ele é aluno e cliente. Ele é cliente quando ele vai no sistema, mas ele é aluno, assim como ele é aluno na sala de aula. Assim como você é paciente e cliente, né? Então, existe aquela relação... Aliás, você tem muito cliente, né? Sim, muito sofisticada. E aí você tem que dar resultado financeiro, né? Então, o difícil é você equilibrar todos os stakeholders estando bem com todos, né? Com o professor, com o aluno, com o acionista, com os seus fornecedores, com a sociedade como um todo. Funcionários, com os funcionários. Aliás, quantos são? Hoje são quase 15 mil, um pouco mais de 15 mil funcionários. Mas a gente está entre as 100 melhores empresas para trabalhar pelo Great Place to Work, já faz muitos anos, né? Então, é um lugar muito legal para se trabalhar na Ânima. Também é um lugar bom para o acionista, é bom para os alunos, a gente faz diferença para os alunos, os nossos indicadores acadêmicos faz com que a gente esteja entre os melhores do Brasil, entre as melhores instituições do Brasil. Legal. Agora, então você vai falar agora para os seus funcionários, para os seus clientes e para os telespectadores que erro que você cometeu e o que você aprendeu com isso. É o quadro O que o erro me ensinou. E aí, Daniel, conta aí pra gente. Que erro que você cometeu e o que você aprendeu? Logo no começo, a gente fez uma reestruturação na UNA, que foi a primeira lá em Belo Horizonte. E 3 anos depois, que ela estava quebrada, ela faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 para a agiota, pra você ter uma ideia. Né? 3 anos depois, a gente tinha conseguido reestruturar aquilo lá, nossa, então estava incrível. A gente assumiu a segunda, que foi a Unimonte em Santos. E na Unimonte, a gente chegou querendo usar as mesmas fórmulas, tudo que a gente tinha feito na UNA. Deu tudo errado. Né? 1 ano depois que a gente tinha entrado, estava devendo quase o dobro de quando a gente chegou nela. Quer dizer, foi muito ruim. Né? Porque a gente achou que vamos pegar tudo que a gente fez na UNA e coloca lá. E aí a gente tem que parar, olhar e falar, é outro mercado, outro cenário, outra marca, outras pessoas, enfim, é completamente diferente. E aí eu acho que ali foi uma coisa muito legal, porque a gente nunca mais teve a mentalidade de comprador. Por mais que a gente comprasse no M&A, a nossa mentalidade era de fusão. Então, aí a gente conseguiu aprender, e aí eu posso dizer que naquele momento que surge a Ânima, porque você pegou as melhores práticas da UNA com as melhores práticas da Unimonte, e aí surge a Ânima com as melhores práticas dos dois. E aquilo foi tão verdadeiro que quando a gente comprou o UniBH em Belo Horizonte, a gente trocou uma outra postura. Tem que ser UniBH pelo UniBH, né, que foi a terceira. Então, pegando as melhores práticas já
desses dois com as melhores práticas do UniBH é que surge. Então, eu acho que a Ânima, a gente tem essa característica, né? Nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, dançando conforme a música que está tocando naquele momento. A gente tem essa questão, essa mentalidade muito mais flexível, muito mais aberta, como eu disse aqui, a questão da diversidade, a questão da mentalidade aberta e tal. Então, acho que a gente tem que ter equilíbrio emocional em situações adversas e flexibilidade mental para conseguir entender o que tem de bom do outro lado, né? Então, isso é que a gente aprendeu, mas foi um erro que eu vou falar, olha, foi um dos grandes erros que a gente cometeu na nossa história. O bom é que aprendeu, não cometeu de novo. Exatamente. Maravilha. Daniel, a gente vai para um rápido intervalo e o É Negócio volta daqui a pouquinho. O É Negócio está de volta e hoje a gente recebe aqui no programa o Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação. Daniel, a gente falou um pouco sobre a operação da Ânima no bloco anterior, mas agora eu queria saber um pouco sobre o impacto das novas tecnologias no setor de educação. Fala-se muito sobre o digital, como hoje as pessoas que estão estudando não precisam ir no presencial. Eu confesso que eu tenho dificuldade de estudar no digital, mas eu gostaria de saber como é que está isso. O digital é de fato a nova fronteira? Os alunos estão estudando muito mais no digital? Vai acabar com o presencial ou vai ser um híbrido? Como é que está esse segmento? Veja, eu acho que, inclusive quando a gente fala da palavra, né, ensino à distância, eu acho que essa palavra vai deixar de existir. Tá? E aí você fala, bom, e por outro lado eu pergunto, se todo o conteúdo do mundo está de graça online, por que você vai para a universidade? Você vai para a universidade para conflitar os seus próprios pensamentos e a partir desse conflito que você evoluir. Você vai para a universidade, é o lugar mais seguro para você prototipar, para você arriscar, para você não ter medo para você aprender com o erro. Então, para conviver com os outros, para desenvolver empatia. Então você vai para outros motivos que não só simplesmente você aprender um conteúdo. Ao contrário, né? Eu falo que uma universidade, uma escola acontece também na sala de aula. E aí não é mais presencial à distância, algo completamente simbiótico, híbrido, algo que é permeável, algo fluido. Então eu pergunto, o que é melhor? Né? Uma palestra sua para 4.000 pessoas ou uma conversa através de uma plataforma digital, você com outra pessoa? Depende. O que é melhor, um show ou você escutar música no teu carro? Depende. Elas são complementares. Então a pergunta não é se é ensino à distância ou presencial, mas a pergunta é com interação? É síncrono? É sem interação? É no mesmo espaço físico? Então, essa combinação toda... Se eu perguntar para você quantos por cento do seu tempo é presencial e quantos por cento é distância? A gente está conversando aqui, vai sair, vai responder uma mensagem, vai responder um e-mail. A nossa vida agora ela é algo indissociável. Então, a tecnologia faz parte dela, assim como também vai fazer da universidade. Então, eu acho que a grande pergunta é como a tecnologia pode melhorar a relação de aprendizado, a relação professor-aluno, a experiência. A gente não trabalha nem para o aluno, nem para o professor. A gente trabalha para este momento. Esse momento tem que ser o estado da arte. E como é que vocês têm se adaptado a esse momento? Então, aí tem uma coisa muito legal. Uma coisa é você olhar e falar assim, a inteligência artificial vai substituir o professor, a inteligência artificial vai substituir algumas funções. Eu digo que a tecnologia vai devolver a humanidade para o ser humano. Quer dizer, o ser humano vai deixar de fazer aquelas coisas que não eram do ser humano, que são repetitivas, que podem ser substituídas por um algoritmo. E ele vai fazer as atividades que são mais humanas, que é a sensibilidade, é o cuidado, é a criatividade, é o pensar fora da caixa, né? É o que não cabe um algoritmo. Então, o que a gente tem feito é utilizado muito da inteligência artificial, no caso, por exemplo, de marketing, para analisar melhores estratégias, análise de dados e tal. Isso aqui a gente tem, né? Porque a gente é uma empresa data-driven. Né? Então, você tem a mentalidade de analisar os dados. Mas também é muito focado na intuição. Agora, a gente usa as plataformas de inteligência artificial para quê? Para empoderar mais o professor e não para substituir o professor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. A gente tem atores para que os alunos de medicina possam atender os atores como se eles fossem um paciente.
né? E no final ele recebe um relatório do professor como ele foi, não só tecnicamente, mas também em relação à postura. Hoje tem uma inteligência artificial que fica filmando para saber se o aluno está nervoso, não está nervoso, como que ele foi. Ao invés de entregar esse relatório para o aluno, você entrega para o professor, para que o professor analise aquilo e complemente aquilo e entregue para o aluno. Então é algo que é mais sofisticado, mas você está empoderando mais o professor ao invés de querer substituí-lo por essas tecnologias. Então eu acredito que a universidade é o lugar de pessoas com pessoas para que a gente possa realmente cada vez mais desenvolver esse lado humano. Mas como isso está mexendo com o teu negócio? Você falou, olha, a discussão não é só o ensino à distância ou presencial. Sim. É um mix. É com interação ou uma palestra. Você acabou de falar agora dos atores na escola de medicina. Como é que você está fazendo para que você tenha um mix adequado para os alunos? Porque você provavelmente vai ter aluno que não quer ou a distância, ou digital, ou quer presencial, enfim. Isso. Como isso impacta para o teu negócio? Quantos tipos de estilos de ensino você tem que ter na tua plataforma? Então, a gente mudou completamente o nosso currículo. O nosso currículo é mais um currículo de conteúdo para 4 anos. A gente é um currículo de desenvolvimento de competências para 60 anos. E aí o aluno, ele entra, seja na carreira que for, ele vai escolher aquelas competências todas que ele acredita que ele tem que desenvolver. Então você não tem mais estatística, TGA, algo que ele aprendia, não sabia nem para quê. Mas ele tem análise de business plan, análise de processo, análise de projetos, enfim. Então ele tem outras coisas que são competências e aí você consegue fazer com que ele defina o percurso formativo dele, com que ele vai podendo fazer as escolhas das competências que ele precisa para as necessidades que ele está tendo. Inclusive, se alguma competência ele quer desenvolver mais presencialmente ou aquele semestre ele está trabalhando, está com menos tempo, ele pode fazer aquele semestre mais à distância. Então a flexibilidade, eu acho que a universidade, a escola, um dos grandes pontos é a customização, é a personalização. Então a gente tem 400 mil alunos, eu poderia dizer que a gente tem 400 mil universidades. Né? Quer dizer, cada aluno é uma universidade, cada aluno vai discutir e vai definir o seu percurso formativo, cada aluno vai fazer as suas escolhas de acordo com o que ele quer desenvolver. Então, a tecnologia vai ajudar a gente a dar um ensino mais personalizado com escala. Né? Então, na Grécia, você tem um ensino personalizado sem escala. Depois, a escola tradicional de dar um conteúdo, cobrar uma prova essa que cabe tem resposta certa, então cabe num gabarito e cabe num algoritmo, e dar um certificado, esse modelo acabou. Né? Não é mais a mesma coisa para todo mundo. Então é como conseguir escala personalizada. Esse é o grande desafio, quem sabe, que a gente tem na universidade nesse momento. Daniel, agora você vai ser o professor. Uau! O professor aqui vai tirar a dúvida de um empreendedor que mandou uma pergunta aqui. A dúvida do programa hoje é do Jefferson Santos. Ele é sócio da Dudata Company, uma empresa que ajuda os clientes a encontrarem soluções baseadas em dados. Vamos acompanhar. E um dos nossos pilares é a nossa cultura organizacional, que nós já conseguimos definir muito bem com o nosso time atual. Mas a nossa dúvida é, com a chegada de novos colaboradores, qual o jeito mais eficiente de inserir esses novos colaboradores na cultura da empresa? Olha aí, Daniel, falar sobre cultura. Qual a dica que você dá para ele? Isso. Bom, primeiro, como é que eu defino cultura? Né? Eu sempre digo o seguinte, nesse processo de aprendizagem, primeiro você não sabe o que você não sabe. Né? Então você não sabe que é uma coisa, enfim, um sabor de uma fruta que você nunca imaginou que existia. Depois você sabe o que você não sabe. Depois você sabe o que você sabe. Até que chega num ponto que você não sabe o que você sabe, de tão natural que é aquilo. Isso é cultura. Quando você nem sabe o que você sabe, aquilo é algo que é inerente. Então, a maneira, e inclusive, não só o que você faz, mas também o que você não tolera. Então, a maneira de você realmente construir cultura é você ser íntegro em relação ao seu propósito. Você ser coerente em relação ao que você se propôs a fazer. E aí você, enfim, você tem que... Aí você constrói de verdade cultura. Então, a melhor maneira é pelo exemplo. Não adianta estar escrito na parede, a nossa cultura é isso, nossos valores é aquilo. Você vai sentir, as pessoas vão sentir. Então, quando você... acho que a melhor maneira é você realmente estar integrando, né, essas pessoas novas que elas estão chegando
É você mostrar como que vocês fazem, o que vocês não toleram, quais são as regras inegociáveis. O que é inegociável para aquela empresa? Eu acho que isso é um caminho muito, muito bom, né, para você mostrar um pouco de quem você é. E depois, o que você deseja, quais são os seus valores, o que você mais... Mas a principal coisa é pelo exemplo. Né? Então ele vai, arrasta, né? Ele vai sentir. Eu acho que é mais do que o pensar, do que o falar, mas é o exemplo. Você não pode dizer, olha, aqui a gente é muito... não tem hierarquia. E depois, aquele negócio que tem estacionamento reservado para a diretoria. Já acabou, já é uma incoerência. Né? Então, se não tem hierarquia, se é todo mundo igual, se é todo mundo... então, você tem que ter... Ou você explica. Sabe o que é? Que a pessoa um pouco mais velha, então tá lá, é o melhor lugar para ele, por qualquer motivo. Tudo tem que ter, para mim, coerência. Né? Então, eu falo as duas coisas, coerência e transparência. Só coerência sem transparência, às vezes ele nem entende por quê. Só transparência é algo incoerente também, e todo mundo fala, não vou ficar aqui. É um pouco por aí. Muito bom, Daniel. Olha, agradeço muito a sua presença aqui. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Que pena. Não, mas você volta aqui para falar mais. Eu acho que tem muito mais assunto para a gente falar sobre educação, que é um tema vasto e muito bom da gente falar sempre, e que as pessoas sigam o seu exemplo também de apostar na educação e que o Brasil aposte mais, né? Que é o que a gente precisa. Prazer enorme, uma honra estar aqui, um privilégio estar aqui com você. Obrigado e parabéns por esse programa, pelo que você faz, que é incrível, ajuda e provoca e inspira muitas pessoas pelo Brasil. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou neste É Negócio, e até o próximo.